para gravar. Então, boa tarde a todos, oficialmente agora, né? Sejam todos bem-vindos, bem-vindas ao nosso terceiro encontro de diálogos sobre modelagem matemática na educação matemática. Então, em nome da formação continuada de professores de matemática e modelagem matemática na educação matemática, nós queremos agradecer à professora Ana Paula Malheiros, que prontamente nos presenteou com essa oportunidade de ouvi-la, né, de trocar experiências sobre modelagem matemática e sobre formação de professores. Também quero agradecer aos colegas do grupo de formação de Foz do Iguaçu, alguns já foram apresentados, a de Francisco Beltrão, que entraram depois, de Guarapuava também, que entraram depois, colegas que são o nosso estímulo diário, né, para que a gente continue no debate e na construção de caminhos profícuos para a área da educação matemática. Também, carinhosamente, queremos agradecer o pessoal das coordenações dos NREs, né, que sempre estão nos apoiando, e um agradecimento muito especial a todos os participantes que se dedicam ao estudo e ao fazer da modelagem matemática nas escolas, nas universidades, e que nos dão a honra da presença hoje. Então, antes de continuar a apresentação, eu quero passar para o professor Tiago, que vai fazer a abertura, né, e as considerações iniciais. Então, como a gente fez em todos os encontros, sem muitas formalidades, mas com muito carinho, e ao mesmo tempo com a altura que merece, eu quero agradecer, Paula, a tua presença, a tua disponibilidade em estar conosco nesse dia, falando, compartilhando a tua experiência. Para os professores que talvez não a conheçam, a Paula é mestre, doutora e livre docente em educação matemática. Então, é alguém que tem uma trajetória muito consistente, muito bonita, que vem contribuindo com a educação matemática aí desde quando ainda era... Ela continua sendo uma menina, mas quando ela era mais menina ainda, né? E tem trazido reflexões. Trabalhei junto com a Paula por 3 anos no GT de Modelagem Nacional, foi uma experiência muito gratificante, né? Pude conhecer a Paula para além dos eventos, para além de uma apresentação de uma palestra, uma pessoa muito competente, uma pessoa muito preocupada com a educação, com as escolas, e uma pessoa assim que vale a pena a gente ter por perto. A gente não se vê muito agora por conta de toda essa situação, no passado nem nos vimos, né, por uma situação particular, mas assim, é um carinho, uma gratidão muito grande, Paula, por você poder estar conosco nessa tarde. Tenho certeza que vai ser de grande valia para mim, para os professores da formação, que são, na verdade, o nosso grande motivo, o motivo do todo o trabalho que a gente desenvolve, para que nós tenhamos parcerias com os professores que participam dessa formação e tantos outros que talvez não tiveram a oportunidade também, né? Então, Paula, sem mais delongas, quero dizer que é uma imensa satisfação para nós. O seu nome foi indicado pelos professores do grupo, né, muito mais do que por mim. Certamente eu a convidaria, como disse no encontro passado, mas mais do que isso, são os professores conversando entre eles, querendo ouvi-lo. Então, fique bem à vontade, a tarde é nossa com você, né, então você disponha dela como você achar aí que convém, e a gente fica lisonjeado mais uma vez. Tiago, muito obrigada, assim, eu quero agradecer muito ao Tiago, a Gabi e a todos do grupo pelo convite. Estou vendo a Lilian aqui, que saudade, Lilian, tudo bem? Um beijão. É tão bom estar aqui com pessoas queridas, com amigos, né? Como você disse, a gente não tem se visto, né? Mas a gente está sempre perto, né? De um jeito ou de outro, a gente está tentando ficar perto. E assim, eu queria começar dizendo que para mim é uma honra estar conversando com os professores, tá? O Tiago sabe, eu já verbalizei isso,
na defesa da Gabi, eu falei. Eu acho que o trabalho que o grupo de vocês faz junto com esses professores, incrível, e eu gostaria de um dia conseguir fazer alguma coisa parecida aqui, né? A gente está em contextos diferentes, realidades diferentes, mas, assim, eu sei da capacidade e da contribuição para a comunidade que o trabalho de vocês tem feito ao longo desses últimos 5 anos, se eu não me engano, né? 5 anos, não é isso? Então, é muito bonito o trabalho que vocês fazem, vocês trabalham com os professores nas escolas, né, olhando para a realidade deles. Eu acho que é isso que falta um pouco quando a gente pensa na formação de professores, né? Eu aqui estou engatinhando com essas ideias e me inspiro muito no trabalho de vocês, muito mesmo, porque eu acho que o trabalho de vocês é, assim, para mim, um trabalho de muito destaque na educação matemática. Estou falando nem na modelagem, para mim é um trabalho de destaque na educação matemática. É um trabalho que acontece com os professores, para os professores, na escola. Então, assim, é algo que a gente tem que valorizar muito mesmo, né? Então, assim, para mim é uma honra estar aqui conversando com vocês. A ideia da minha fala é uma fala não muito longa, muito mais para mostrar aquilo que eu tenho feito, né, e situar vocês no contexto, qual é o trabalho, para daí ouvir. Eu quero muito mais ouvir vocês e dialogar com vocês do que qualquer outra coisa, tá? Então, eu preparei uma fala não muito longa, mas para vocês entenderem um pouquinho de onde eu falo, e daí eu gostaria mesmo de conversar, que eu acho que isso que enriquece a todos nós, tá bom? Pode ser assim? Posso fazer começar a apresentação, e aí depois a gente conversa. Se alguém quiser falar no meio, gente, fica à vontade, tá? Eu acho que eu não sei se vou conseguir vê-los. Deixa eu começar a apresentação aqui. Vou pôr uma janela, e aí... Deixa eu ver aqui. Vai ter que ser de outro jeito mesmo. Tem muita coisa aberta para variar, né, gente? Sempre muita coisa aberta. Pronto. Vocês estão vendo? Agora sim. Tá, deixa eu ir para o começo, então, aqui agora, que ele abriu no final. Por algum motivo, ele abriu no final. Bom, então eu vou falar, eu não estou vendo vocês, e a hora que vocês quiserem me interromper, fiquem à vontade. Quando eu recebi o convite da Gabi e do Thiago, eu fiquei pensando, mas o que eu vou falar para eles, né? Foi um questionamento que veio, eu demorei um pouco até para mandar o título para a Gabi, porque eu não sabia exatamente o que falar para vocês, porque, como eu já disse, é um grupo que tem um trabalho muito rico no contexto da educação matemática e na modelagem matemática. Então, eu falei, bom, eu vou falar um pouco da realidade que eu vivo, né, e dos pressupostos teóricos que eu tenho utilizado para poder mostrar o caminho que eu tenho seguido na modelagem, nas minhas pesquisas, orientações, por aí vai, tá? Então, acho que a primeira coisa que eu tenho que falar é de onde que eu estou falando, né? O Thiago falou, eu sou licenciada em matemática, fiz mestrado, doutorado em educação matemática, trabalhei tanto no mestrado quanto no doutorado com modelagem, tá? Mas a minha ênfase era muito mais voltada à questão, somente no doutorado, a questão das tecnologias, da educação à distância, né? E depois eu fiz a livre-docência, mas isso é algo mais recente. Na minha atuação profissional, eu saí da licenciatura, fiz o mestrado, já emendei no doutorado. Então, eu tive uma atuação profissional muito superficial
e um contato muito superficial com as escolas de educação básica. Eu, na verdade, dei aula em escolas de educação básica durante minha graduação, um curto período, e depois, um ano apenas, no final do doutorado, que eu tinha essa necessidade de conhecer a escola. Fui trabalhar na Universidade Federal de Itajubá, trabalhava com os cursos de engenharia, tinha até o curso de licenciatura, mas estava começando, não fiquei muito tempo lá, e aí eu vou para a Unesp de São José do Rio Preto, onde eu atuo até hoje, para trabalhar num departamento de educação como professora de estágio curricular supervisionado, no curso de licenciatura. E aí eu chego perto das escolas do estado de São Paulo, né? Então, eu era essa professora que é dita na tese do Fernandes, né? Que não conhecia e não sabia o que acontecia na escola de educação básica, né? Isso aqui é o depoimento da professora Arlete Brito na tese do Felipe Fernandes. Então, ela falava, né? Ela era uma professora de educação básica que foi para a universidade. E eu era uma professora de ensino superior que trabalhava em engenharias, que tinha feito mestrado e doutorado, e que, de repente, me vi tendo que estar nas escolas por conta dos estágios. Então, isso trouxe muitos aprendizados para mim, muitos questionamentos, inclusive com relação à modelagem, no sentido de que a modelagem que eu até então fazia, né, e propunha nas minhas salas de aula, ela não cabia mais nas escolas do estado de São Paulo, e eu já vou falar disso agora. E aí, um dos teóricos, ou o teórico que tem iluminado os meus textos, né, é o Paulo Freire, né? Isso também surge nessa minha mudança institucional, né? Começa em Itajubá, mas é quando eu estou em Rio Preto que as coisas com o Paulo Freire se aproximam efetivamente, né? E em um livro, o Paulo Freire fala o seguinte: nesse sentido, o professor tem direito de ser reacionário, porque pode ter sua opção em torno da estabilização do status quo. O professor reacionário está absolutamente convencido de que as coisas como andam por aí estão ótimas, mas evidentemente que estão ótimas, eu concordo, para um certo tipo de gente, inclusive para o professor hipotético de quem eu falo agora. Felizmente, a maioria dos professores brasileiros está noutra onda. A partir daí, a maneira como ensinam já não pode ser a mesma, porque nos leva à questão da relação entre método, conteúdo e objetivo, que é uma discussão de natureza filosófica, mas também política, fundamental para mim do ponto de vista do educador. A inviabilidade da dicotomia entre conteúdo, métodos e objetivos, por exemplo, quer dizer, o meu sonho tem que ver com o conteúdo e os métodos de tratar estes conteúdos. Não posso tratar o mesmo conteúdo da mesma forma que um professor reacionário trata. Né? Então, essa parte final eu grifo, porque eu acho que tem uma perspectiva de mundo, de formação e daquilo que se espera da escola, né? Esses trechos eu tirei, só para deixar claro, de um livro que foi reeditado agora do Paulo Freire. Antes ele chamava Educação na Cidade, que foi quando o Paulo Freire foi secretário da Educação da cidade de São Paulo. E agora ele foi reeditado como Direitos Humanos, o nome é longo. E aí ele fala assim, enquanto numa prática educativa conservadora, competente, se busca, ao ensinar conteúdos, ocultar a razão de um sem número de problemas sociais, numa prática educadora progressista, competente, também se procura, ao ensinar os conteúdos, desocultar a razão de ser daqueles problemas. A primeira procura acomodar, adaptar os educandos ao mundo dado. A segunda, inquietar os educandos, desafiando-os para que percebam que o mundo dado é um mundo dando-se e que, por isso mesmo, pode ser mudado, transformado, reinventado. Então, aqui ele está falando desse papel da escola em mostrar das possibilidades de reinventar o mundo, porque o mundo não é, ele está sendo.
E aí, a gente fala um pouquinho da ideia de currículo, né, que está no título da minha fala, mas eu não vou teorizar o currículo aqui, não, a ideia não é essa. Eu trouxe algumas perspectivas de currículo, naquelas que eu acredito e aquelas que estão vigentes para a gente poder discutir onde a modelagem entra nesse lugar. Então, contudo, os professores podem questionar os estudantes sobre os problemas que se preocupam no trabalho, sobre as atividades fora do trabalho que lhes interessam, sobre tópicos que eles gostariam de conhecer com mais profundidade e assim por diante. Essas discussões podem indicar o ponto de partida para o currículo. Essa fala é de um texto da Mary Frankenstein, que é uma das pioneiras em educação matemática crítica, né? E ela utiliza bastante de Paulo Freire para falar dessas questões. Então, a ideia de currículo que eu defendo, que eu acredito, não é um rol de conteúdos estanques, posto, acabado, que deve ser seguido linearmente, né? Mas um currículo democrático, dinâmico, coletivo, contextualizado. E aí, nas palavras do Paulo Freire, ninguém, contudo, numa perspectiva democrática, muda o currículo das escolas de uma segunda para terça-feira. Feita autoritariamente, de cima para baixo, a partir da vontade de especialistas iluminados, a transformação curricular, além de constituir uma contradição inaceitável do ponto de vista de uma administração petista, não tem eficácia. Então, aqui ele está falando da necessidade de uma gestão democrática para a construção do currículo e do envolvimento de todos. Só que o que a gente tem hoje, né? A gente tem um currículo, né, definido, na maior parte, por conta da Base Nacional Comum Curricular, por habilidades e competências. Então, a gente tem uma valorização dessas habilidades e competências em detrimento do que seriam os conteúdos, né? Os conteúdos, eles estão a serviço do desenvolvimento das habilidades e das competências, onde há uma grande carga de pragmatismo, né? A habilidade tem a ver com o saber fazer e a competência com a capacidade do estudante abordar e resolver uma situação complexa. Então, para ser competente, o estudante tem que desenvolver algumas habilidades, né? Então, o conteúdo, ele some um pouquinho aí, quando a gente olha para isso que está sendo discutido. E aí tem toda uma discussão, que eu não trouxe aqui, mas que isso é para servir uma lógica de mercado, né? E coisas do tipo, mas eu não trouxe isso aqui de maneira profunda. E aí a gente tem, então, as orientações nacionais, que norteiam os currículos, e os estados e municípios podem definir as suas ações de acordo com as concepções pedagógicas e objetivos, né? Então, assim, a partir da base, hoje, né, os estados podem definir aquilo, como eles vão trabalhar, sendo a base, então, o que vai guiar, né, essas definições, né? E aí eu vou falar, por que eu falei dessas questões? Porque eu vou falar do contexto onde eu trabalho, que são as escolas estaduais paulistas, né? Desde 2007, essas escolas, elas criaram aquilo que é chamado de bônus, ou um 14º salário para os professores. Mas esse 14º salário depende do desempenho dos estudantes em avaliações, tá? Então, assim, e essas avaliações são de matemática e português. Então, essas avaliações, elas acontecem anualmente, né? E a partir do desempenho dos estudantes, esses professores podem receber até 4 vezes o salário deles, tá? Mas não só os professores, coordenadores, diretores, merendeiros, secretários, todos os profissionais que trabalham na escola recebem essa bonificação a partir do desempenho dos estudantes nessa avaliação. Então, isso foi instituído em 2007, 2008 foram instituídos os caderninhos. Essa capa que eu trouxe aqui para vocês é do novo, né? Que, na verdade, não tem impresso. Vocês vão ver, eu trouxe uma página dele. Ele ainda está como versão preliminar. São cadernos que os alunos têm e que os professores têm,
Então, aqui eu trouxe um print de uma página agora do terceiro bimestre do 6º ano do ensino fundamental, né? Esse aí é o caderninho do professor, tá? Então, aparece aqui a unidade temática, as habilidades que eu falei, já com a matriz da base e os objetos do conhecimento, tá? Então, aparece dessa maneira, já bastante direcionado. E essa é a folha que aparece no caderno do aluno, tá? Então, o caderno do aluno, primeiro, não há livro didático, tá? Embora as escolas tenham acesso ao livro didático, as escolas, ou a grande parte delas, não seguem o livro didático. O que eles seguem são esses cadernos, e aqui eu tenho, esses cadernos, eles são apresentados na forma de situação de aprendizagem, que são sequências didáticas. Então, não há nada de teórico nesses materiais, são só atividades. Assim é que chega para o aluno. Então, aqui é o caderno do aluno do 6º ano, do terceiro bimestre. A primeira situação de aprendizagem é essa aqui que eu apresentei. Fração, parte toda. Para o professor, é essa página que tem no caderno dele, tá? Tá vendo aqui, ó, versão preliminar, ele ainda não foi impresso, tá? Então, aparece a folha que vai aparecer para o professor aqui, e diz exatamente como o professor deve fazer para trabalhar essa atividade, né? Então, como que o professor começa, que materiais ele vai utilizar, e aí você fala, bom, mas o professor tem liberdade, então ele pode fazer a coisa de maneira... Não, não pode. Esse material é de uso obrigatório nas escolas, inclusive nas sequências em que essas situações de aprendizagem são apresentadas. Paula, por quê? Como? Bom, são feitas avaliações bimestrais, as APs, Avaliação de Aprendizagem em Processo. A partir dessas avaliações, é que os coordenadores, supervisores, diretores, verificam se esses alunos estão aprendendo, e aí esse aprendizado, o que é? O que é essa avaliação bimestral? Ela é feita a partir de atividades que estão nos cadernos dos alunos, né? Então, são atividades muito parecidas, quando não idênticas. E aí, os professores se veem na obrigação de trabalhar esse material da maneira como ele é apresentado, para que o aluno consiga desenvolver a atividade na avaliação bimestral, na AP, e aí que ele consiga ter bons desempenhos para não ser cobrado. Então, há uma cobrança velada, né, com o objetivo de bom desempenho em avaliações de larga escala, né? Aí, no caso do Estado de São Paulo, a gente tem o SARESP, então, que é a avaliação que acontece anualmente, e esse SARESP impacta no IDESP, que é o índice do Estado de São Paulo, que se tem. Então, o que a gente tem, o que a gente vê nas escolas, infelizmente, é um treinamento para essas avaliações. A aprendizagem deixa de ser o foco. O professor, ele é quase que um refém desse sistema, porque, como eu disse, não é só ele que recebe essa bonificação financeira, mas toda a escola recebe essa bonificação financeira, tá? E aí, rapidamente, sobre a BNCC, né, aqui eu trouxe 2 fragmentos do texto do Bigode, que critica bastante a base, né, e eu compactuo das ideias dele, e ele diz, né, que enquanto a base existir, sua função residirá exclusivamente no subsídio às avaliações em larga escala e à produção de livros didáticos. Né? Então, esse é uma ênfase que ele dá nesse texto dele, que eu acho muito importante. E aqui, num outro excerto, ele traz que a grande problemática da base, né, que ela desconsiderou tudo o que já estava construído no contexto da educação matemática, em outros contextos, né? Então, ela desconsiderou as experiências acumuladas e fez questão de ignorar a pesquisa acadêmica sobre currículo, processo de aprendizagem e formação de professores. Então, a base é um documento que veio, a meu ver, para massificar ainda mais contextos como o Estado de São Paulo. E aí, a partir de tudo isso que eu falei, a gente, né, eu tenho algumas questões que me incomodam muito e que eu tenho
trabalhado com elas, sobre elas e, enfim. Como que eu posso levar a modelagem para essas escolas estaduais paulistas, né? Que modelagem é possível ser trabalhada nessas escolas? Como é possível pensar em formação crítica, exercício da cidadania e autonomia, por exemplo, considerando o ensino por competências que visa a superação de índices? Quais as possíveis contribuições da modelagem, considerando a atual conjuntura educacional? Que formação é preciso que os professores tenham acesso para trabalhar com a modelagem nas escolas estaduais paulistas? E como desenvolver, discutir, colocar em prática as perspectivas freirianas em um contexto opressor? Né? Então, essas são algumas das questões que eu tenho me debruçado nos últimos tempos, né? E aí eu preciso dizer para vocês que eu sou totalmente contrária, né? A maioria das coisas que acontecem nas escolas estaduais paulistas. Mas eu formo professores, eu faço pesquisa, eu tenho como foco a modelagem e eu estou nas escolas. Então, durante algum tempo, eu tentei, como diz, né, no senso comum, dar murro em ponta de faca. Trabalhava com os estudantes, principalmente com formação inicial, com atividades de modelagem, discutia com eles, chegava na escola, a gente não conseguia desenvolver. Né? E isso foi me frustrando muito, e até que eu parei e falei, não, eu preciso fazer alguma coisa com a escola que eu tenho, a partir da escola que eu tenho, né? E aí, então, é que surgiram alguns resultados de pesquisas que eu vou mostrar para vocês. Então, aqui só uma ideia acerca da modelagem, né? Como que eu estou entendendo a modelagem, né? Ela é datada, dinâmica, dialógica e diversa, né? Ela não é um caminho para a resposta certa, para a verdade absoluta, mas para certezas. É muito mais. É um reconhecimento de que sempre há muito por aprender, mas também em modelagem podemos ter a companhia de interlocutores que trilhem conosco os mesmos caminhos de aprendizagem e desafios. E a modelagem, nessa perspectiva, torna-se um meio de educar matematicamente. Então, eu acredito na modelagem nessa perspectiva, né, de diálogo, de dinamicidade e de diversidade, né? Então, eu acredito muito nessa perspectiva de modelagem. E aí, né, eu trouxe aqui, acredito que muitos de vocês conheçam, o quadro dos casos do Barbosa, né, porque foi a partir dele que eu comecei a pensar em como eu poderia levar a modelagem para as salas de aula das escolas estaduais paulistas, né? Então, no caso 1, né, que eu chamo de caso mais fechado, o professor, ele é responsável pela elaboração da situação problema, simplificação pelos dados e a resolução acontece junto com os alunos. No caso 2, a gente tem uma possibilidade um pouquinho mais aberta, mais flexível, onde o professor sozinho apenas elabora a situação problema, e os outros passos, né, acontecem com esse diálogo, essa mediação professor e aluno, né? E o caso 3 é onde a gente tem uma perspectiva um pouco mais aberta. E aí, houve para mim o que eu chamo de uma mudança na minha perspectiva de modelagem, porque eu trabalhava no caso 3, quase que exclusivamente. No ensino superior, o caso 3, ele é bastante possível, né? E aí eu comecei a pensar na modelagem nessa perspectiva um pouco mais fechada, né? O Barbosa fala, né, que o desenrolar da atividade é mais previsível para o professor, pois ele conhece de antemão a situação problema e os dados disponíveis para a resolução. O professor, então, propõe o tema e o problema, e aí, claro, esse tema, né, eu defendo que ele esteja relacionado ou próximo ao cotidiano do estudante. E aí, por que a modelagem, né? Eu acredito que o currículo continua dinâmico, de certa forma, porque por mais que você tenha uma situação, problema, e você tenha os dados, os procedimentos para resolução não são rígidos, então a gente não consegue prever tudo o que vai acontecer. A ideia de problematização, a ideia de investigação, né? Mesmo quando os professores oferecem os dados, essa investigação ela acontece. A ideia da criticidade, então eu acho que a criticidade é algo que está muito presente na modelagem, né?
autonomia e o papel social da matemática, que permite que o aluno leia o mundo pela matemática, também aí emprestando, né, do Paulo Freire, essa ideia de leitura de mundo, e isso converge com o papel que eu tenho, né, com o que eu entendo pelo papel da escola. Né? Eu acho que a escola ela tem que possibilitar que o sujeito leia o mundo, compreenda o mundo que ele viva, para poder transformá-lo, né? E aí eu trago uma frase do Paulo Freire que acho que sistematiza um pouco essas ideias. A educação é um ato de amor e, por isso, um ato de coragem. Não pode temer o debate. A análise da realidade. Não pode fugir à discussão criadora, sob pena de ser uma farsa. Como aprender a discutir e debater com uma educação que impõe? Ditamos ideias, não trocamos ideias. Discursamos aulas, não debatemos ou discutimos temas. Trabalhamos sobre o educando, não trabalhamos com ele. Eu acho que é isso que também o grupo do Tiago faz muito bem, né? Trabalha com os professores, né? Não trabalha sobre. Eu acho isso fantástico. Então, aí eu vou contar para vocês algumas experiências que a gente tem feito na formação inicial e formação continuada. Então, na formação inicial, na disciplina de estágio, tem uma parte que ela é teórica, e eu trabalho muito com elaboração de atividades, não só de modelagem. E aí a pesquisa do Honorato, ela foi em analisar como que os futuros professores discutiam e desenvolviam atividades de modelagem a partir do que estava posto no caderninho. Então, primeiro eles desenvolveram uma atividade de modelagem, né? Eles fizeram modelagem, e depois eles desenvolveram a atividade. Então, aqui é a atividade da Bruna e da Fabiola, elas fizeram como tema desperdício da água, baseada nessa situação de aprendizagem aqui, tá vendo? Aqui era uma outra carinha, o caderninho, na época. Era essa carinha aqui, que vinha os conteúdos, competências, habilidades e as situações e estratégias que o docente tinha que utilizar, né? Esse é o caderno do professor. E aí aqui elas mostram, então, elas a partir daquilo, pensando naquelas competências, naquelas habilidades, naqueles conteúdos, elas elaboraram um roteiro para fazer o trabalho de modelagem, para fazer uma atividade de modelagem. Tá? É que a minha bateria está acabando. Pronto. Então, essa foi a pesquisa do Honorato. Aqui foi uma pesquisa, foi a atividade, a gente publicou em Malheiros e Honorato, que esses estudantes desenvolveram eles, né? Então, nós nos baseamos nessa situação de aprendizagem que está aqui, que tinha como tema grandezas e funções, e o que nós fizemos? Nós tentamos levantar com eles alguns temas, né, de interesse deles, e aí era uma moçada bastante festeira, e aí a gente um dia começou a discutir essa questão do álcool, quanto tempo demorava para o álcool ser eliminado do organismo. A gente chegou nessa questão, qual o tempo necessário para eliminar o álcool do organismo após ingerir destilados. Eram alunos universitários, por isso que esse tema pôde ser desenvolvido, né? Nós usamos um simulador que chama calculadora do álcool, e aí a gente desenvolveu a atividade de modelagem que conseguia cumprir, digamos assim, para além do que está proposto nessa situação de aprendizagem, né? E aí aqui alguns depoimentos desses licenciandos, né? Não posso armar todas as situações de aprendizagem do caderninho, mas que boa parte daria para fazer a modelagem. Aí o Alex pergunta, a partir delas, a partir das situações de aprendizagem, teria aquela parte do professor, no caso, de dar o tema aos alunos, escolherem o tema, para poder abordar aquela determinada situação de aprendizagem. Até poderia vir um tema do interesse deles, mas para não perder tanto tempo, porque a escola estadual tem um roteiro para seguir lá, tem um determinado tempo para cada conteúdo. Para não perder tanto tempo, por exemplo, eu pensaria em um tema que eu acho que possa ser de interesse deles, alunos, e de acordo com aquele tema, abordar a situação de aprendizagem para poder utilizar a modelagem
e conseguir instigar a curiosidade dos alunos. E aí, isso é algo que eu gosto de frisar bastante, né? Para nós, essa não é a situação ideal, pois acreditamos na autonomia do professor, assim como que cada contexto necessita de abordagens específicas. Ou seja, somos contrários a essa homogeneização imposta pelo governo do Estado de São Paulo. Entretanto, apresentamos possibilidades de tentar romper com esse modelo e entendemos que outras ações nesse sentido podem e devem ser investigadas. E aqui eu trago a experiência do Regis Forner, que foi meu aluno de doutorado, que ele, a gente desenvolveu um curso para professores, que os professores elaboraram colaborativamente atividades a partir do material didático, né? Então, o Regis fala assim: estou dando uma olhada aqui no caderno para escolhermos por conteúdo. Vocês preferem o quê? O último é estatística, interpretação de índices estatísticos, média, mediana e moda, desvio médio, desvio padrão e elementos de amostragem. Aí ele mostra isso para os professores. Aí ele fala de outros conteúdos, né? E aí ele fala assim: temos que pensar que como vai ser o primeiro modelo, temos que pensar em um tema mais fácil, mais comum a todos. Os professores estavam desenvolvendo a atividade colaborativamente. Aí a professora Ângela fala, só como sugestão, na AP, então ela menciona aquela avaliação que eu falei para vocês, do ensino médio, tanto no primeiro, como no segundo, como no terceiro ano, cobra-se a trigonometria. Então, nós podemos pensar algo relacionado à trigonometria. O que vocês acham de focar na trigonometria? Aí ela continua. E também é sempre colocado pelos relatórios pedagógicos como uma habilidade deficitária. Trigonometria poderia ser o caminho? Aí a Débora fala, que eu não esqueci de pular a linha, e também é abordado no 9º ano do fundamental. Então, eles elegeram a temática trigonometria, e a partir daí, eles chegaram na perspectiva, no tema inclusão, tá? E acessibilidade, né? E aí eles pensaram na inclinação das rampas e criaram algumas situações para os alunos desenvolverem as atividades de modelagem. Então, aqui tem um diálogo. A inclinação tem que ser 2%, a largura no mínimo de 1,20 centímetros e o ideal de 1,5 centímetros. Aí a Débora traz a ideia do caderno, do aluno. Dizemos que uma rampa tem inclinação de 10% se nós elevarmos verticalmente 10 metros a cada 100 metros percorridos. Faça um desenho de uma escala de uma rampa com inclinação de 40%. E aí iríamos trabalhar o caderno, porque temos a responsabilidade de trabalhar o caderno. Então, aqui ela traz a relação entre a atividade de modelagem e o que é proposto no caderno. E aí a Adriana comenta. E daí dá para trabalhar até semelhança, porque você pode ter duas rampas de tamanhos diferentes. Mas se a regra é usar esses 2%, você pode ter triângulos semelhantes. São rampas, uma melhor e uma maior, mas o problema é esses 2% e aí vai ter triângulos semelhantes. Então, elas colaborativamente foram pensando na atividade e pensando naquilo que elas não podem esquecer, que é a questão da obrigatoriedade do uso do material didático. Aí aqui, eles continuam contando um pouco da atividade, tá vendo? Sempre, aí a Amanda fala, isso, a atividade que eu fiz foi uma atividade rápida, de 2 aulas, então coube dentro do currículo, daquela situação de aprendizagem que a gente estava trabalhando, que eu estava trabalhando, que até era a situação de aprendizagem, 3 ou 2 do caderninho, volume 2. Então, por ser uma atividade curta de 2 aulas, coube dentro do currículo e eu consegui continuar a cumprir o caderninho sossegado. Então, percebe que o professor, nesse caso, ele tem que pensar no desenvolvimento na atividade e ele tem que pensar nas cobranças que ele sofre, né? E ele tem que tentar atrelar essa ideia, né? Então, assim, desenvolver atividades de modelagem no contexto do Estado de São Paulo não é tão simples quanto a gente gostaria que fosse, né? A gente tem que ler aquilo ali, né? São as orientações do caderno e buscar, porque a gente só faz, então tem que buscar alguma coisa para eles, os estudantes. Mas eu acho que dá. O currículo é bom, mas a gente tem que saber como utilizar, né? De repente, não é nesse momento, tem que dar um conteúdo lá na frente e depois voltar. Então, aqui ela fala um pouco
dessa possibilidade de flexibilização. E aí, para não finalizar a minha fala, né, eu tenho pensado muito, e aí, novamente, eu reitero que o grupo do Tiago, para mim, é uma inspiração. Eu tenho pensado, então, numa formação inicial com e voltada à escola, então eu tenho pensado muito nessas questões da escola, para além de apresentar para os alunos a resolução de problemas, a etnomatemática, a educação matemática crítica, eu tenho pensado em como a gente pode levar essas possibilidades metodológicas para dentro de sala de aula com a escola que nós temos. Acho que esse tem sido o maior desafio, né? Dialogar com os que estão no chão da escola, pesquisar com eles, né? Então, é isso que eu acho que o grupo do Tiago faz, eu tenho tentado fazer, mas ainda estou engatinhando, né? E aí eu penso que, né, para a gente conseguir, né, a educação que a gente almeja, a gente tem que pensar numa educação que respeite a compreensão de mundo dos educandos e os desafie a pensar criticamente, que não separe o ensino do conteúdo do ensino do pensar certo e a formação permanente dos educadores, tá? Então, eu termino com uma frase do Paulo Freire, que eu gosto muito, que ele fala que a educação autêntica, repitamos, não se faz de A para B ou de A sobre B, mas de A com B, mediatizados pelo mundo. Muito obrigada. Nós que agradecemos, Paula. A sua fala foi muito inspiradora. Eu penso que nos grupos, né, o pessoal de Francisco Beltrão, de Guarapuava, acredito que Foz do Iguaçu, ver eles comentando ali também, a gente debate muito sobre essa questão, né? E aqui eu diria assim, eu acho que a gente não está muito longe dessa situação, porque nosso currículo também é, de certa forma, engessado, né? E também a gente precisa fazer algumas coisas, porque a cobrança sobre as avaliações externas recaem sobre os professores, recaem sobre as equipes pedagógicas, direção de escola, né? E aí está muito próximo de nós, né? Então, eu acredito, assim, que eu fui lembrando de alguns debates que a gente fez no grupo e acredito que meus colegas também. Eu quero lembrar aqui o Everson, né? Ele falou no chat essa forma de currículo aqui no Paraná, visando o treinamento para as avaliações externas em detrimento da aprendizagem. Então, muitas vezes, onde a gente tem esses grupos de formação, que eu vejo que a gente faz esse debate, a gente consegue, de certa forma, achar um meio, uma estratégia, né, para focar principalmente na aprendizagem. E eu diria assim, e onde os professores estão sozinhos, né? Quem faria esse debate? Como eles fariam esse debate, né? E aí o professor Tiago, ele coloca aqui, Paula, quando você fala das experiências, né, que você trouxe, que enriqueceu muito a sua fala, né, a gente pôde ver, assim, no chão da escola, como que é possível a gente estar pensando, né, o professor Tiago diz, Paula, esse é um modo de aprender a planejar modelagem. Em outras palavras, a reformular textos em tarefas de modelagem. Isso, Eu não sei se o professor quer comentar um pouco mais sobre isso. Então, Paula, por um longo tempo aquele texto bastante conhecido dos Schoenfeld, né? Não sei se é assim que pronuncia, ele falava sobre reformulação de problemas, né? E ele dava algumas dicas lá. Eu até uma vez escrevi com um outro orientado meu sobre reformulação de tarefas de investigação matemática. Mas é uma coisa que parece que a gente nunca pensou no contexto da modelagem, né? E parece que foi o que você fez, tá? Não com esse nome, mas foi, né? Exatamente, né? Então,
talvez a gente pudesse ter um esforço nesse sentido também para dar pistas, né? De como é que o professor organizar talvez uma obra, sei lá, né? Como é que o professor, dando dicas de como é que o professor, por exemplo, se depararia com uma determinada situação de um livro, e aí passaria então, digamos, estabelecer relações para que essa tarefa venha a ser uma tarefa, então, de modelagem, né? Eu tenho feito isso na formação inicial, não só com a modelagem, viu, Thiago? Eu tenho feito isso com as várias tendências, que, querendo ou não, quando o professor vai para a sala de aula, se não é o caderninho, é o livro didático, se não é o livro didático, é a apostila, né? Então, assim, são poucos os lugares onde o professor tem liberdade, né, para levar, e às vezes o professor também não tem muito tempo, claro, né, para criar. A gente não pode tirar, né, a realidade de ser professor. Professor, obrigada, viu, gente, pelos elogios aqui, eu estou vendo isso, muito obrigada. O professor, ele tem uma carga horária elevada, né, ele tem que trabalhar muitas vezes em 2 lugares, às vezes até em 3, né, então, assim, a gente não pode esquecer isso, né, essa é a realidade do professor. Eu acho assim, né, engraçado, de manhã eu estava relendo um texto que eu escrevi, gente, pode falar, viu? Não mordo, não. E assim, eu fico muito... Eu li um texto que eu escrevi, foi publicado ano passado, e eu já me critiquei aí, porque em um determinado momento parece que eu estou culpabilizando o professor, sabe? E não, né? A gente vive algo... Depois eu acho que eu me redimo ali, mas assim, se eu tivesse que escrever aquilo hoje, eu não escreveria daquele jeito, porque, assim, cada vez mais eu sei que os professores estão sobrecarregados, né? O que essa pandemia tem evidenciado da força desses professores, né? Como é que foi que o Wellington falou? Da gambiarra pedagógica, foi isso que ele falou, né? É isso, a gente está tendo que se virar, sabe, 1000 para poder dar conta das coisas, sabe? Então, prestou da Bárbara. então vou atribuir, né? Não vou... da Bárbara a frase. Mas, então, é isso. A gente tem que pensar que, com tudo isso, a gente tem que olhar para essa realidade do professor e tentar ajudá-lo de alguma forma, né? Eu vi uma pergunta aqui sobre educação especial no estado de São Paulo. Então, eu estou orientando uma iniciação científica, está fazendo meio que uma pesquisa teórica por conta da pandemia. Oi, Dulce, tudo bem? Quanto tempo? Então, assim, essa minha aluna está fazendo uma pesquisa teórica, iniciação científica, e assim, a gente encontrou quase nada sobre educação especial e modelagem. A gente encontrou quase nada, tá? Quem foi que me perguntou aqui, que eu esqueci o nome? Paula, posso fazer uma observação? Quantas você quiser. A Fernanda estava perguntando sobre. Fui eu que perguntei. Oi, Fernanda. Então, oi, Paula, tudo bem? Na CNEMEM, para você ter uma ideia, a gente olhou todos os anais da CNEMEM, a gente encontrou 4 trabalhos sobre modelagem e educação especial. Né? É muito pouca coisa. Agora saiu, acho que um artigo, mas é muito pouca coisa mesmo. E eu acho que tem tanto potencial, a gente precisa, Então, porque eu trabalho com sala de recursos. E até meu interesse é o trabalho da modelagem matemática com pessoas com altas habilidades de superdotação. E no grupo de estudo, eu tenho desenvolvido trabalho junto com a Elaine, com os pesquisadores aqui do grupo, né, o Lenoir, a Andréia, a Rubia, todos aqui de Beltrão, nessa área, e também desenvolvido a matemática na sala,
não só de recursos de altas habilidades, mas também de alunos com deficiência intelectual e até com autismo, e tem dado, assim, um resultado muito significativo. Legal. E acredito que esse caminho da modelagem, ele encaixa com a proposta da educação especial, né? Porque faz a criança, ela se inteirar, no caso da criança com altas habilidades de superdotação, do estudante com altas habilidades de superdotação, instiga muita curiosidade, e eles querem, assim, sai cada coisa. Então, fazendo alguns trabalhos, a gente acaba perpassando aquilo, falava, nossa, eu não tinha pensado nisso. E eles pensam, sabe, diferente, porque a proposta de chegar a alguma solução, né, junto, ou eles chegarem à conclusão matemática daquele resultado, é algo que fascina, né? Então, por isso eu perguntei também como que se dá. Não, mas assim, acho que seria interessante ter essa pesquisa, né, essa orientando. Mas acho que é fundamental você tentarem divulgar, fazendo, porque é algo muito inovador. Eu não conheço ninguém fazendo na prática isso, não conheço, assim. Então, acho que valeria a pena vocês se dedicarem a isso, acho que seria uma enorme contribuição para a área. E mesmo porque é o enriquecimento curricular, que a gente trabalha com o Renzulli, né, ele traz essa proposta de ofertar à criança a oportunidade de, né, construir e tal. Muito legal, Fernanda. Desenvolver, né, o raciocínio, bem bacana. Obrigada, Paulo. Eu imagino, eu que agradeço. Eu aguardo as suas publicações junto com o grupo, porque eu acho que vai ser de grande importância. Tem Fernanda tá algumas sempre ativa. publicações, tá? Já temos algumas, né, Elaine? Aham. Tem até Cada uma pouco que agora vai mais, ser capítulo de um livro. Que legal! A Gabi gostaria de fazer uma pergunta, né, Gabi? Sim. Professora Paula, isso que a professora falou em relação ao currículo é algo que a gente já tem aqui vislumbrado, né, no estado do Paraná. Nós tivemos, desde o ano passado, a adoção de um currículo comum para todo o estado, e indo aos professores e conversando com os professores nos nossos encontros do grupo e também com os professores dos núcleos, nós vemos que há uma angústia muito grande dos professores. Quer dizer, o professor, ele quer fazer, o professor quer chamar a atenção do seu aluno. E ele, por vezes, se sente muito frustrado porque há, sim, a solicitação, e ele sabe que ele precisa, em muitos momentos, fazer o atendimento a esse currículo que é proposto. Especialmente quando se propõe esse currículo junto com avaliações e um livro didático único para todo o estado. Então, isso gera uma angústia muito grande. E tem sido assim, nós até já trouxemos para o grupo a atividade das rampas, né, da acessibilidade. Isso foi um assunto que nós aqui, quando a professora falou, a gente deu risada, porque nós levamos para o grupo e fizemos cálculos errados, né, gente? Depois fomos... Acontece. Nós havíamos feito cálculos errados, imagina, né? Que ainda bem que a gente testou no grupo primeiro, né, gente? E o que eu gostaria que a professora falasse um pouquinho de certo modo, é muito reconfortante nós pensarmos como professores aqui, dentro das nossas condições, dentro daquilo que nós temos, a possibilidade de pensar o trabalho com a modelagem matemática dentro das condições que nós temos, né? Então, eu queria que a professora falasse um pouquinho sobre como que os professores se sentiram. Eles perceberam resultados junto com seus alunos quando eles começaram a trabalhar desse modo, mesmo a partir do currículo, mas tentando trazer a modelagem nesse contexto? O que isso gerou? Pode falar um pouquinho para a gente? Claro. Não, os professores, eles ficam encantados quando eles conhecem a modelagem, né? Eu acho que a modelagem tem um quê de sedução, né? Por conta dessa coisa... porque essa coisa aberta, essa coisa que permite a reflexão, né? Que pode partir do interesse do estudante. Então, quando você fala para ele, não, dá para jogar, dá para fazer a partir do jogo do videogame que o menino... Não, mas dá. Então, assim, eles ficam muito felizes.
né, no caso dessa pesquisa que eu trouxe, no caso dos futuros professores, eles sempre vêm com muito otimismo, mas eles nunca levaram para a prática efetivamente, né? Porque, na verdade, eles têm, quando eles vão entrar na sala de outro professor, eu ainda não tive nenhum professor que deixou com que eles fizessem a atividade de modelagem. Então, assim, isso é uma questão da formação inicial. Então, eles fazem na teoria, mas eles não conseguem levar para a prática. Aliás, eles não conseguem levar para a prática quase nada, né? Então, essa é uma frustração deles, mas, enfim, isso é uma outra conversa. No caso da formação continuada, a gente já trabalhou tanto nesse que eu trouxe, quanto em outros, e aí a gente fez outros, inclusive com a proposta dos professores levarem para a sala de aula e trazerem os resultados. E, assim, dá para fazer, acontece. O que os professores, às vezes, se surpreendem, muitas vezes, é que dá para ir além do que está proposto naquele material, no sentido do diálogo, com outras áreas, com outras questões. Os alunos percebem isso, né? Você deixa, Gislaine? Pena que é longe, né? Poxa vida. Então, assim, o que eu percebo é o seguinte, que os professores se animam muito. E aí e assim, vem resultados, no caso, a gente já teve vários professores que levaram para a sala de aula e trouxeram esse feedback para a gente. Tem professores que fizeram isso mais de uma vez. O que eu percebo, e eu vou falar isso, eu não tenho estudo sobre isso, gente, tá? Mas é algo que me incomoda já tem um tempo, é que o desenvolvimento disso depende muito, 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 muito também da gestão escolar. A gente percebe que em alguns espaços as coisas acontecem com muita facilidade, e com em outros espaços, a gente tem muita dificuldade. O professor tá fazendo um curso, e assim, os cursos que a gente oferece, isso eu não falei aqui, mas assim, no estado de São Paulo, para haver progressão, né, o curso tem que ser certificado pela EFAP, que é a Escola Paulista de Formação, tá? Eu não posso dar um curso pela Unesp, não vale para a formação do professor, tem que ser pela EFAP. Então, eu tenho que credenciar lá, a gente põe a carga horária, tudo certinho, né? E a gente não consegue entrar nas escolas para, por exemplo, usar os horários de reunião pedagógica. A gente não consegue. Por que a gente não consegue? Porque nesses horários é onde são justamente dadas orientações para essas avaliações. Então, são horários que eles não permitem que a gente entre, né? Agora, eu estou com uma ex-colega aqui da universidade que está na diretoria de ensino de Piracicaba, que é uma cidade próxima aqui. Ela me chamou para fazer uma fala com os professores e ela tem interesse que eu dialogue, né, com os professores deles, mas entre ela tem interesse e isso ser permitido, né, é a professora do núcleo pedagógico, sabe? Então, eu acho que tem uma questão da gestão escolar, assim, eu nunca estudei, estou vendo que o Thiago falou que orientou uma tese, uma dissertação, eu não li, não conheço, mas é muito complicado, assim, eu gostaria de estudar mais sobre essa questão da gestão, assim, é uma coisa que que não dá para a gente estudar tudo que a gente quer, né, tudo que a gente vê, mas eu acho que é algo que é urgente, a gente olhar para essas escolas que dão a abertura e ver quais são as características delas, quando a gente pensa na questão da gestão, né, eu acho que isso é muito importante. Mas, assim, os professores, geralmente, um grupo forte, mas, assim, se você tem um grupo forte, não tem uma coordenação ali que te apoie, se você não tem uma direção, a coisa não anda, é muito, 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 muito complicado, né? Então, assim, eu acho que a gente, sim, abre espaços, mas eu vejo que a gente precisaria entender um pouco melhor desses meandros da gestão escolar e o impacto deles na sala de aula. No caso, a gente está falando da modelagem, mas
A gente poderia estar falando de qualquer outra... Por exemplo, com tecnologia, a gente já viu isso acontecer. Gente, desculpa, minha cachorra está querendo colo, é o horário de colo dela aqui, então, a cena não late. Então, é isso, sabe? Sim. Eu percebo que os professores, gente, eles querem, são poucos dos professores que não querem ver seus alunos animados, engajados, curiosos. Existem, claro que existe, mas são poucos, são muito poucos. A maioria quer ter uma turma participativa, ter uma turma colaborativa. A maioria dos professores quer isso, né? A questão maior que eu vejo é a gente conseguir meios para que esse professor se sinta confortável dentro de todas as pressões que ele tem de desenvolver atividades diferenciadas. Sim. Então, Paulo, como você toca nessa questão da gestão escolar, é uma questão que o professor Dionísio sempre teve com ele, das experiências que ele desenvolveu, ele sempre observava essa questão da gestão escolar, né? E aí ele sempre dizia o seguinte, olha, se o diretor é disposto, ou se a gestão é bacana, vai para frente. E eu concordo com isso com ele, mas essa é apenas uma vertente. É isso e muito mais, né? Porque a gente tem que entender que, como uma prática não hegemônica, não só a modelagem, a educação matemática não dispõe de uma hegemonia em termos de práticas escolares, de uma boa circulação, né, do que se faz na pesquisa com os professores na escola, muito em função do modelo que nós temos de pesquisa, de universidade, etc. Como a gente tem tudo isso, uma das questões é admitir de saída que nós somos não hegemônicos, e que apenas o nosso discurso não é capaz de enfrentar a complexidade e a pluralidade de ideias e concepções que a gente tem na escola. Então, nessa pesquisa que eu orientei, né, muitos professores deste grupo aqui responderam, eles percebem que eles ganharam espaço na escola. Se eu estiver enganado, vocês me corrijam, por favor, tá? Eles perceberam que ganharam espaço na escola na medida em que o grupo se fortaleceu e começou a mostrar resultados. Porque é o seguinte, não adianta se reunir na escola ou falar de modelagem e também não ter nenhum resultado prático, né? Então, claro. Essa é uma das questões, né, que se impõe não só a modelagem, mas a própria educação matemática. Saindo da ideia que nós somos uma prática não hegemônica, então é isso. Então, por isso eu tenho insistido tanto nessa coletividade. Como é que os professores vão se proteger, se avançar e vão conseguir desenvolver aquilo que eles sempre quiseram, mas que não tinham condições? Saindo um pouco da ideia de individualismo, que a escola quer nos deixar individualizados, quer colocar competição entre professores, né? O mercado é assim, e colocar um pouco mais essa ideia de solidariedade, né? De cooperação, e entre os próprios professores na escola. Porque os professores, normalmente, eles se ajudam em muitas coisas, mas é criado uma ideia de que os professores não podem se ajudar na sua própria prática docente. É uma coisa meio maluca, né? E quando a gente pode se ajudar, um ajudar o outro. Então, nesse sentido, Paulo, eu vejo que a gente tem que pensar nas estratégias. Até agora eu não consegui ver nenhuma estratégia melhor de resistência do que ter coletivo, né? Ter um coletivo, um grupo que resiste. E aí, abrindo espaços com resultados efetivos. Coordenações endurecidas acabam se... porque, veja, se nós sempre ficarmos dependendo de um, como é que eu digo, de um diretor que vai acolher, nós não vamos avançar. Se tiver lá, né? Se ele estiver lá, bom. E se ele não tiver, o que a gente vai fazer, né? Acho que é aí um pouco dessa pergunta. Eu acho que é um grande desafio, é isso que eu tenho tentado, entrar nas escolas. Sim. Não permite, assim, no meu caso, e aí você tem uma questão, né, aqui no estado de São Paulo, que eu acho que é cruel, que é a questão de atrelar isso a dinheiro, gente.
É macro, né? É maior do que... Dinheiro sabe, não tem como. É o financiamento da Você escola. imagina receber um 14º salário, que pode ser até 5 vezes mais, 5 vezes o seu salário. Claro. Entendeu? E aí não é a questão, mas assim, a gente tem que mostrar isso para o professor. Claro. A gente tem que escancarar isso, professor. Mostrar que isso faz parte de uma lógica, né, neoliberal que é opressora, né? Então, assim, e aí o que acontece? Dentro da escola, é a matemática e o português, mas você tem lá a secretária questionando a tua aula de matemática por desempenho do teu aluno. Isso é muito cruel. Sim. É muito cruel, né, como professor. Então, assim, é uma política, né, que torna o professor, eu costumo falar, torna o professor refém, né, desse sistema. Né? São poucos, muito poucos os professores que conseguem se desvencilhar disso. Eu conheço alguns, mas são muito poucos. A grande maioria não consegue. Imagina, o coordenador tem que entrar na sala de aula para verificar se o professor está usando material didático ou não, gente. É um silenciamento da escola, né? É absurdo, assim, é muito opressivo, né? E aí, quando você mostra que não, tá, mas olha, você vai conseguir cumprir isso que está dito aqui com a modelagem, ó, tá vendo como é possível? Então, você vai mostrando para ele que há outros caminhos que ele consegue contornar a situação. Ele não resolve, mas ele contorna, né? Acho que esse que é a grande chave, né? Você tentar encontrar caminhos dentro dessa situação opressora. Sim. Mas isso não se faz... eu vou fazer uma pergunta para você, Paulo, que eu acho que é legal. Você toca numa questão. Às vezes, quando a gente lê a bibliografia, a literatura sobre modelagem, parece que essa solução, que essas mudanças, essas possibilidades chegam na escola pela própria modelagem, ou por ela mesma, né? Então, e eu gostaria que você falasse um pouco disso, quer dizer, porque às vezes dá essa sensação, né? Quando a gente lê alguns textos, então a gente tem a sensação de que a mudança vem pela modelagem, né? Eu digo, a mudança vem com ela. Eu gostaria que você falasse um pouquinho disso, talvez. Eu não acredito que a mudança vem pela modelagem. Eu acho que a mudança inicial ela passa pelo professor que acredita na modelagem. Eu acho que começa daí, né? Que ele se dispõe a se aventurar, né, ao trabalho com modelagem, entendendo que não existe uma receita, que não existe certo ou errado. Eu acho que essa mudança no próprio professor, ela não é tão fácil, porque muitos professores têm dificuldade de estar numa situação na qual eu não sei a resposta, e tudo bem. Né? E não saber a resposta na modelagem é o mais comum, né? É o mais comum não saber a resposta. Então, eu acho que a modelagem, ela contribui primeiramente para essa mudança do professor, a maneira como ele enxerga a matemática, a aula de matemática e as possibilidades de aula de matemática, para daí as mudanças poderem começar a acontecer dentro da sala de aula. E aí, Tiago, eu lembrei agora de um texto que eu escrevi com o professor Dionísio, que a gente fez um levantamento, né, de onde que a modelagem está, né, como que a modelagem tem acontecido. A partir de um trabalho que ele orientou e de um trabalho que eu fiz, a gente escreveu um texto junto. E a gente percebe que a modelagem acontece, muitas vezes, em ações de pesquisa de pós-graduação, então, levantamento, produção de dados da pós-graduação, em ações de disciplinas de pós-graduação,
Então, são muitas ações locais. E muitas vezes o professor não é envolvido nessas ações. Ele cede o espaço, vamos dizer assim. Né? Não é envolvido nessas ações. E eu acho que isso é um problema. Né? Porque você narra lá uma atividade linda, maravilhosa, né? Mas que passou 3 vezes pelo grupo de pesquisa, que o grupo de pesquisa olhou, analisou, viu, deu palpite, não sei o quê. Você vai lá, desenvolve, a coisa sai mais ou menos redonda, entendeu? Aquilo para o professor é muito distante da realidade dele, ele não tem esse espaço, né? Por isso que eu acho que a mudança, ela começa... eu penso assim, Thiago, quem trabalha com modelagem é um pouco aventureiro. Eu acho que existe um perfil mais aventureiro, né? De você estar nesse não sei direito o que pode acontecer. Isso não é para todo mundo, no sentido de querer estar com esse sentimento. Não é que a modelagem não é para todo mundo. É que tem gente que simplesmente não se identifica com isso. Sim. Então, Paulo, eu quero fazer uma outra provocação, então, para você, já que a gente está dialogando aqui. Claro! Eu tenho afirmado um pouco diferente, né? Eu digo o seguinte, a questão não está na modelagem para mim. Ela está, vamos dizer assim, no paradigma em que a modelagem se assenta. E a questão paradigmática que é importante, né? Então, assim, porque não é uma exclusividade da modelagem, é uma educação matemática, de modo geral, as práticas acabam sendo desse modo que você acabou de descrever do trabalho que você fez com o professor Dionísio. Então, se você der uma chacoalhada nisso, você vai perceber o seguinte, que é uma questão de muito mais fundo, né? Porque, assim, os professores foram formados, entre aspas, e nós fomos formados num determinado paradigma. E aí que está o problema. Então, a modelagem é uma das facetas desse paradigma, dos modos. Porque quando você muda o paradigma, aí você pode acolher coisas diferentes, né? Você pode acolher práticas distintas, você pode acolher mudanças, né? Então, assim, e um paradigma não se forma individualmente, ele se forma nas relações, né? Então, pensando nisso, é uma provocação, porque, assim, eu gostaria que a gente pensasse em conjunto justamente nessa... porque parece que muda o sentido do argumento, sabe, Paula? Eu vejo pelos professores aqui do grupo, né? Antes de falar sobre modelagem, nós começamos a dialogar com eles sobre elementos que a gente... que são caros a eles e que são caros a qualquer prática de um paradigma que não é, digamos... esse paradigma que a gente quer vencer, dessa escola aí de São Paulo, que ficam administrando os professores, que tolhem os professores, etc. E assim, mas dizer, olha, professor, você é autor tanto quanto eu, ao seu modo, no seu nível, na sua instituição, né? Então, esse é um dos pensamentos, assim, um dos fundamentos, digamos, do paradigma que a gente quer expor aos professores e que quer que eles pertençam a ele, né, Gabi? Se eu estiver equivocado, falando alguma coisa enviesada. Eu lembro de uma conversa que eu tive em Foz, eu fui lá e eu só ouvi os professores. Talvez eles estavam pensando assim, é mentira porque eu falo bastante, mas assim, eu não fiquei falando sobre modelagem, né? Eu fiquei falando assim, dizendo, olha, vocês é que são importantes, o trabalho é vocês que vão direcionar. Então, eu estou um pouco mais com essa ideia, sabe, Paulo, de que as questões, elas não... Assim, modelagem já está muito claramente definida num paradigma, sabe? Que nós não fomos formados nesse paradigma. Então, assim, e essa coisa, acho que de ser aventureiro, assim, se você é de uma família de aventureiros, para fazer uma analogia com o paradigma, você tem mais chance de ser aventureiro, né? Entendeu? Acho que é um pouco isso, que... Eu acho que eu falei, a minha ideia é muito próxima da tua, eu acho que, por isso que eu falei que eu acho que a mudança está no professor, né, no sentido dessa mudança de paradigma, porque, assim, a gente vem de uma educação bancária, Sim. A gente tem um modelo de educação altamente expositivo bancário, né? A formação que os professores que estão se formando neste ano recebeu foi bancária, na sua grande maioria, né? Na
sua grande maioria. Então, eu acho que é nesse sentido que a mudança tem que começar com o professor, na própria maneira de ver a matemática, na própria maneira de ver a prática pedagógica como algo que não é pronto, acabado, que cada... Né, o Johnny escreveu um texto esse ano, ele escreve uma coisa que né, em cada sala de aula uma modelagem, é isso mesmo, porque em cada sala de aula é uma aula, então assim, tem um discurso de professor, e não estou falando que é de todos, que, eu dei a minha aula, cara, tá errado, você não tem que dar a aula, você tem que fazer a aula acontecer junto com seus alunos, porque a aula não pode ser sua, a aula do conjunto, do coletivo, né? A partir do momento que eu dei a minha aula, e eu dei a minha aula no quinto A, no quinto B e no quinto C, não, são aulas diferentes, porque são sujeitos diferentes, que trabalham e pensam de maneira diferente, né? Então, é isso que o professor tem que ter clareza, né? E, às vezes, isso nunca passa pela cabeça dele, pela própria maneira de ver a matemática, como 2 mais 2 é igual a 4, né? Então, assim, a matemática é isso, eu tenho que ter resposta. A gente vem, né, dessa área de exatas, que é ou não é, né? Então, tudo isso eu acho que influencia, né, essa visão que nós temos. E a escola não ajuda. Né? Então, aqui, a escola não ajuda, porque a escola também não mudou. Eu estou falando da educação bancária que nós tivemos, mas a escola continua do mesmo jeito, e agora num sistema bastante opressivo, né? No sentido de que agora eu tenho índices, né? Então, é IDEB, IDESP, né? Então, essa coisa de índice, de nota de avaliação, né? Que está avaliando quem, né? Eu sempre pergunto, contra quem que é essa avaliação e a favor de quem, né? Para que serve isso? Então, assim, são questões muito complexas, ao meu ver, assim. Mas eu acho que a gente está falando mais ou menos a mesma coisa. Eu acho que parte do professor e dessa visão de mundo mesmo, né? De matemática. E aí é isso que você falou, né? Quem vem de uma família de aventureiro fica mais animado. Quem não é de uma família de aventureiro, bom, aí tem que repensar, muitas vezes, algumas coisas além daquele da família de aventureiros, porque eu vejo que trabalhar com modelagem é meio que uma aventura, né? Que não combina muito com o desenho de sala de aula de escola que a gente tem aí. Né? E por vezes, professora Paula, o professor ele não conhece nem os aspectos característicos da sua própria prática, né? Então, não porque não quer, porque ele não tem tempo, ele nunca parou para pensar sobre isso. Então, ele precisa se conhecer a própria prática, as características de sua própria prática, antes mesmo dele pensar como é que ele vai trabalhar com modelagem matemática. Então, acho que esse primeiro passo, isso o professor Tiago falou, e isso também que a professora está falando, muito daquilo que nós ouvimos logo no início do grupo, acho que os colegas do grupo vão lembrar, né, tanto o grupo de Foz, como de Beltrão, como de Guarapuava, que nos primeiros momentos, quando o professor Tiago fala sobre as nossas discussões, a gente, logo que nós iniciamos, Paula, a formação, eu lembro que nos primeiros encontros, os professores perguntavam assim, quando é que a gente vai trabalhar com modelagem? Porque a gente não começou falando de modelagem, lembram, gente? Que nós começamos falando de prática pedagógica, de currículo, de planejamento, e a princípio era muito difícil para eles entender por que a gente estava propondo uma formação em modelagem, mas não estava falando de modelagem ainda. Mas depois eles compreenderam que eles precisavam primeiro conhecer a própria prática, os aspectos característicos das suas práticas, colocar para fora todas essas limitações que a escola acaba apresentando, né? Nós temos nos grupos de formação professores efetivos do Estado, temos também professores que são professores contratados, e
nós vimos nos outros grupos que, inclusive, um professor que é efetivo e um professor que é contratado, o modo como ele atua e tem liberdade de atuação na escola pode ser diferente. E, em muitos casos, estar no grupo, conhecer a própria prática, ter o grupo junto na hora de pensar o trabalho com modelagem, permitiu que esse professor, que inclusive é um professor contratado, ele tivesse maior liberdade dentro da escola. É como eles mesmos disseram, o grupo acabou validando o trabalho que eles gostariam de realizar na escola. Mas um primeiro passo foi pensar primeiro na prática, como é que eu trabalho? O que eu gosto de fazer? Para aí pensar como é que ele poderia desenvolver modelagem matemática na sua prática. Como é que isso poderia fazer parte do seu dia a dia na escola? Eu acho que o caminho é esse mesmo, essa reflexão fundamental. E hoje, Paula, eu vejo assim, os colegas, né, da formação fazendo esses questionamentos quando são lançados exercícios, atividades de modelagem, né? Na semana passada a gente teve alguns questionamentos, então, sabe, é bem enriquecedor a gente ver essa caminhada que foi feita, né, de pensar essas questões de prática, de concepções antes, porque isso fez toda a diferença agora, né? A gente não precisou trabalhar com conceitos iniciais, né? Aos poucos foi se compreendendo toda essa necessidade de mudança, né? Então, foi muito legal esse caminho, olhando para trás, assim, esse caminho que a gente fez, né? Como a Gabi e o professor Tiago falaram. Eu acho que a gente vai se encaminhando para o final, né, para o encerramento da nossa conversa. Eu acho que foi assim, muito proveitoso para todos que estão aqui, um debate muito pé no chão, uma conversa, Paula, como você falou, e você trouxe para nós experiências que vão nos enriquecer, né? Então, eu convido você também a participar dos próximos encontros que terão, né? Eu acho que foi muito valioso, né, essa nossa tarde hoje, e a gente fica à disposição. Então, agradecemos imensamente a sua presença, a sua participação, assim como agradecemos todos que estão aqui, né? Com certeza vão sair bem enriquecidos dessa fala, né? E também... Deixa eu perguntar uma coisa. As outras falas estão disponíveis no YouTube, né? Estão. No grupo no PPGC em UniOeste. É porque eu quero indicar para os meus alunos da pós, que estão fazendo a disciplina de modelagem, eu acho que vai ser muito enriquecedor para eles. Né? Eles não podem estar nesse horário, porque eles fazem disciplina, a grande maioria, mas eu quero indicar para eles assistirem. Eu vou dar uma olhada lá e vou indicar, acho que vai ser muito legal. Eu mando por e-mail, tá, professora Paula? Pode deixar os links. Obrigada. Vai ser ótimo. Gente, eu só tenho a agradecer, vocês são ótimos. Eu adoro dialogar com vocês, eu adoro o Tiago e as perguntas dele, ele sempre provoca de uma maneira muito enriquecedora, e eu gosto disso, sabe? Gosto mesmo. E eu gostei demais de estar aqui com vocês, aprendi bastante, e sempre aprendo com vocês, lendo os textos de vocês e conhecendo das práticas de vocês. Parabéns para vocês por esse grupo tão bonito e tão rico e que contribui tanto para a educação matemática. Muito obrigada, viu, gente? Parabéns. Eu que agradeço, Paula. Foi ótimo. Você mora no meu coração, né? E você também. E as provocações são assim de quem tem intimidade. Né? Mas a gente só provoca quem a gente gosta. Né? Não gosta, a gente, né? Não quer nem saber. Dulce, adorei te ver, foi muito bom, muito bom. Professora Paula, eu também quero agradecer, dizer como a gente está falando isso nos encontros todos, né, de como nós estamos imensamente felizes, porque quando nós pensamos na ideia de fazer esse evento, e nas pessoas que nós convidaríamos,
Nós imaginávamos que vocês seriam muito receptivos, mas nós não imaginávamos o tanto de carinho que nós receberíamos nas respostas e nos diálogos e nas conversas. Então, eu quero agradecer mais uma vez de coração pelo aceite tão carinhoso e dizer que nós estamos muito felizes, falo em meu nome, falo em nome aqui do grupo Foz do Iguaçu, né, pessoal, dá um tchauzinho aí para a professora Paula poder ver vocês, tá? O quanto nós estamos felizes de tê-la conosco, de estar junto com os colegas todos, né, que estão aqui, revê-los e poder revê-los dialogando com a professora foi um privilégio. Muito obrigada. Não, é sempre muito bom, muito gratificante estar com vocês, gente. Vocês são incríveis, carinhosos, são demais. Muito, 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 muito obrigada, mesmo. Assim, né? Eu estou muito feliz de ter participado desse momento. Beijo para vocês. Beijo, gente. Fiquem com Deus. Boa tarde para vocês. Tá? Adorei. Adorei te ver. Um beijão. Próximo Valeu, Paula. Aqui em casa a gente fica um pouco fechado na câmera.